Hoje eu quero mostrar para você como fazer para conseguir dados de criptomoedas em tempo real. Nós vamos utilizar a API 100% gratuita da Coinbase e eu também vou mostrar para você como você pode formatar esses dados para qualquer time frame. Fala pessoal, tudo bem? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui, voltando para mais um episódio da série Quant 101. Essa playlist onde eu venho aqui e falo com vocês sobre aquelas partes básicas da análise de dados, principalmente aquela utilizando o Python, certo? Se você gosta desse assunto, você gosta de data science, você gosta de finanças quantitativas, esse é o canal certo para você, então já se inscreve, já curte, já comenta aí o que mais você gostaria de ver nessa playlist ou nesse canal e vamos diretamente lá para o computador, porque você sabe, todo episódio da série Quant 101, ele tem um Jupyter Notebook, um notebook onde nós fazemos análise de dados, que fica disponível 100% de forma gratuita para vocês lá no GitHub. O link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Então, pessoal, por que isso aqui é legal, né? Eu quero fazer com vocês hoje essa análise de dados, mostrar como nós podemos buscar os dados lá da cripto, né? Lá de qualquer cripto que você queira, ou pelo menos daquelas que estejam listadas na API da Coinbase, que é a que nós vamos utilizar hoje. E essa fonte de dados é justamente o que eu faço para dar suporte a criptomoedas lá no Quant Brasil. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o nosso feed quantitativo e você selecionar aqui a aba cripto, você veja que a gente está pegando os dados, olha, em tempo real, tá? Então, olha como ele está mexendo aqui à medida que os preços estão lá se movimentando, inclusive, excelente subida das criptos recentemente. Então, nós usamos isso aqui no nosso feed para pegar em tempo real. Também usamos nos backtests, né? Então, se eu vier aqui no simulador de backtest, selecionar uma estratégia, sei lá, o IFR, vamos botar aqui o IFR 14 em Bitcoin, né? Então a gente quer comprar quando o valor de IFR for abaixo de 30 e a gente quer vender quando o valor de IFR for abaixo de 70. Vamos botar 100 stops aqui nos últimos 2 anos, né? Como que uma estratégia dessa teria performado? E olha só, né? Teve 3 ocasiões que isso aconteceu nos últimos 2 anos. As 3 foram pro gain, as 3 foram bem sucedidas, né? Você teria tido um resultado de 35% aqui, né? Um EV absurdo de 11% por trade, beleza? Então, é por isso que eu quero fazer esse vídeo com vocês hoje, para que vocês consigam fazer as próprias análises, vocês puxem os dados de cripto, possam fazer a análise. E se você quiser um site que já faz a análise, eu acabei de mostrar para você, entra lá em quantbrasil.com.br. Eu vou deixar um link também na descrição desse vídeo para você assinar com um cupom exclusivo da galera aqui do YouTube, fechado? Certo, pessoal? Então, sem mais enrolação, tô aqui no GitHub público dessa série. Se você clicar aqui nesse botão Open in Collab, você vai cair diretamente aqui no Jupyter Notebook, que eu acho mais fácil da gente acompanhar, então vamos fazer por aqui. Jupyter Notebook, você já sabe, você se conecta na máquina lá do Google, onde você vai poder performar aqui o código Python nessa máquina virtual. Já estou conectado. Nosso objetivo hoje é simples, né? Saber pegar dados das criptomoedas com a API da Coinbase, né? Fazer um processamento de dados, fazer um resample para diferentes time frames. Isso aqui é muito importante, pessoal. Isso eu não vejo as pessoas falando por aí. Porque aqui no Quant Brasil, por exemplo, quando nós temos os time frames, a gente tem diversos time frames aqui, certo? 15 minutos, 30, 1 hora, 2 horas, 4 horas diário e semanal. E não, a API, ela em si, não suporta isso. Então eu vou mostrar para vocês como você pode passar por isso utilizando o código, beleza? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui, vamos executar essa célula, Shift Enter. Ele vai dizer que não é de autoria do Google, um warning, não tem problema, né? Ok, só estou importando aqui o que a gente vai usar, nada demais aqui, só as bibliotecas básicas, Pandas, NumPy, Matplotlib, o Seaborn para deixar os gráficos mais bonitinhos. A próxima etapa, então, é a gente entender a API da Coinbase. Se você clicar aqui, você vai cair na página da API deles e o que a gente está preocupado no vídeo de hoje é em pegar os candles, né? Um candle, você conhece, é aquele formato lá OHLC, né, onde você tem Open, High, Low, Close. Se ele é verdinho, é porque o fechamento é acima da abertura. Se ele é vermelho, é porque o fechamento é abaixo da abertura, ele caiu, né? E os ticks, né, os pavios, dizem ali a máxima e a mínima.
beleza? O que essa API da Coinbase vai nos retornar? Vai retornar o timestamp, né, de quando aquele candle começou, né? A mínima, a máxima, a abertura e o fechamento. E ele tem uma limitação aqui de 300 candles, então é pouco, né? Imagina que você quer rodar um backtest aqui no 15 minutos. 300 candles não é nada, né? Estamos falando o quê? De 4 horas, né? Divide 75 horas, 3 dias, um pouco mais de 3 dias de dados. Não dá para fazer backtest aqui. Também vou mostrar aqui no código como a gente passa por essa limitação. Então ele vai retornar aqui, né? O time, low, high, open, close e o volume. E o que ele precisa? Quais são os parâmetros? Os parâmetros são a granularidade, o timestamp de início, o timestamp de fim, então a gente vai pegar num intervalo, lembrando que ele vai precisar, ele vai retornar só 300 candles, dentro daquela granularidade. E o que é a granularidade, pessoal? Ela é justamente o valor em segundos daquele que vai compreender aquele time frame, aquele intervalo de dados. Então, por exemplo, quando eu pego aqui um time frame diário, eu estou dizendo que eu estou pegando o fechamento, a abertura, a máxima e a mínima dentro dessa janela que compreende o timestamp de um dia, né? Quantos segundos a gente tem num dia? 86.400. Então isso aqui seria o tamanho da janela para eu pegar, porque você entende que abertura, fechamento, máxima e mínima são conceitos relativos dentro de um intervalo, dentro de uma janela de tempo. Então, eu preciso passar esse time range, essa granularidade. E aí ele vai permitir que a gente passe em 60 segundos, ou seja, seria um candle de 1 minuto, 300 segundos, ou seja, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 21.600 o quê? Acho que é 4 horas, né? Ou 6 horas, perdão, 6 horas e um dia, beleza? Então, mas você vê, por exemplo, que a gente não tem 30 minutos, né? E aqui no Conte Brasil, a gente suporta 30 minutos. A gente não tem 120 minutos, a gente não tem 2 horas, né? E a gente não tem semanal, por exemplo. Então, como que a gente faz isso? Eu vou mostrar aqui no código agora pra gente, beleza? Então, o primeiro passo aqui foi só a gente dar um overview, né, do que a API precisa, né? Ela vai precisar, então, desses parâmetros. E ela também vai precisar aqui de um Product ID, que é justamente qual é o ativo, né, que você quer buscar, né? Então você precisa saber o nome ali dos assets, como lá no Yahoo Finance, você passa lá petri4.sa, né, para pegar os dados de Petrobras. Aqui você precisa ter o nome ali do par que você vai querer buscar o dado, que mais comumente vai ser o Bitcoin, né? O BTC-USD, assim que você precisa passar. Como que nós fazemos para buscar os dados? Tá? Então, primeiro que eu fiz uma lista de alguns ativos, BTC-USD, ETH, Ethereum, Solana, Cardano, etc, etc. Tem XRP aqui que eu poderia ter colocado, Ripple, né? Que é uma das que tem mais volume também. Tem uma função aqui de Map to Granularity, eu já vou mostrar para vocês, mas antes vamos dar uma olhada aqui na função Fetch Crypto Data. Então, o que essa função faz? Ela vai receber o Product ID, ou seja, o nome daquele par, o time frame que eu quero, porque eu acho mais fácil, em vez de nós trabalharmos com a granularidade em segundos, tipo assim, 21.600. Cara, o que é isso? Pô, são 6 horas. Né? É mais fácil eu passar, sei lá, um H6 ou um D1, que é o jargão que o pessoal que usa em trading está acostumado, né? Então, nós acessamos a API, utilizando o Time Frame ID, nesse formato que nós estamos mais acostumados, passamos o Start End Date no formato padrão aqui, certo? E aí vai retornar um data frame no formato OHLCV, né, o V de volume. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, recebemos o Time Frame ID e vamos transformar ele numa granularidade. É justamente aquela função que eu falei que ia dizer para vocês aqui. Então se ele for M15 ou M30, a gente vai retornar a granularidade de 900 segundos, ou seja, 15 minutos. H1, H2 ou H4 vai ser de 3.600. D1 e semanal, né, vai ser de 86.400 de um dia, e caso contrário aqui um padrão vamos retornar para o D1, tá? Rafael, mas peraí, M30 não é 900, seria 1.800? Sim, eu vou mostrar como nós vamos fazer o resample já, beleza? Por enquanto, a gente precisa receber os time frames que nós queremos e vamos depois transformar. Por que você não usa o M1, já que eles dão suporte para 60 segundos? Né? Se eu tenho um candle de 1 minuto, a partir desse 1 minuto eu consigo construir qualquer candle, porque tem a limitação de 300 candles. Então, se eu pegar somente 60 segundos, eu só vou conseguir ter 300 candles, ou seja, 300 minutos
né, 5 horas de dado. Então eu ia ter que fazer muito fetch, muito request lá na API da Coinbase e provavelmente ia bater em algum rate limit. Então é interessante que a gente sempre pegue a maior granularidade até aquele time frame que nós queremos, né, depois mapear. Então por isso eu estou suportando aqui M15, 30, 1 hora, 2 horas, 4 horas D1 e W1 e vamos fazer dessa forma por enquanto, mas fica de dever de casa aí se você quiser fazer, por exemplo, um H8, né, ou um H12, ou sei lá, M45, M10, fica de dever de casa para você, beleza? Vamos voltar aqui, pessoal. Então, seguindo na função, a partir do momento que nós recebemos o time frame, nós vamos mapear isso para uma granularidade específica e vamos chamar a API. A API é justamente essa aqui, muito simples, uma API que a gente vai dar um request tranquilo nele aqui, tá? Precisamos definir um delta. O delta é justamente a granularidade de um candle para o outro. Por quê? Porque a gente tem essa limitação de candles. Então, se eu tenho 300 candles, a partir do momento que eu passar a data inicial, eu sei que eu só posso buscar até o quê? Até esse delta, né, que é o tamanho de um candle, vezes 300. Então, 300 vezes max candles, né? Ou melhor, 300 vezes o delta. Delta multiplicado por max candles. Esse é o intervalo em segundos que a Coinbase me permite fazer a busca. E aí eu vou transformar isso de volta para uma data e vou iterar, fazer um loop até eu chegar no final da minha data final. Você já vai entender isso aqui, tá? Current date, ou seja, a data que nós vamos começar. É a data inicial. Vamos tirar um segundo para trás, né? Para a gente garantir, porque a data está em formato ano, mês, dia, né? Então a gente subtrai um segundo para a gente cair no 23, 59 e 59 do dia anterior para a gente garantir que quando a gente fizer a busca a gente vai pegar só além desse segundo aqui, beleza? E a data final a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, né? A gente pega a data final, só que aí nesse caso a gente quer pegar a 23 e 59 e 59 daquele dia, né? Então se eu estou pegando do dia 2, eu quero que ele vá até o final do dia 2 completamente. Então por isso que eu dou esse time delta aqui, adiciono 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, que aí eu vou sempre de 23h59 até 23h59, né? E agora que entra o nosso loop. Você entendeu, né? A gente tem uma restrição da Coinbase. Então o que a gente vai fazer? A gente começa com a current date e a gente vai fazer aquela soma justamente que eu falei para você. A gente vai aumentar a busca até onde a Coinbase permite. Delta, a granularidade que a gente selecionou, multiplicado pelo número de max candles, né? E aí, aí eu preciso fazer isso aqui só porque caso eu passe, né? Vamos supor que quando eu somar a granularidade, eu passo da data final. Então, por isso que a gente faz esse min aqui para a gente pegar o menor, né? Se ele passar, a gente fica com o menor valor. No caso, seria a data final. Então, pessoal, montamos o dicionário de parâmetros aqui, pegando a nossa data, formatando para o formato ISO, a data final também para o formato ISO, passamos a granularidade que nós mapeamos originalmente, e está feito aqui o nosso dicionário com os parâmetros. Daqui nós fazemos o nosso header, né, que vai ser um Content Type Application JSON, que a resposta vai vir em JSON, e é só dar um request get com esses parâmetros. Muito fácil, né? Muito simples. Transformamos em JSON e acabou. Temos aqui um JSON com os resultados, com os dados extraídos lá da Coinbase. Como a gente está iterando, a gente adiciona esses resultados aqui nessa lista, results, e passa para o próximo. Então segue na nossa iteração. O current date agora vai virar o que era o next date, né? Lembram ali de while, como funciona? E aí esse loop vai rolar aqui até que o current date passe do end date, né? Justamente quando ocorrer essa condição aqui do min, que nós falamos. E aí esse while não vai ser mais chamado e nós basicamente podemos vir aqui e converter o data frame. Beleza? Temos o result, né? Passamos ele como parâmetro data, criamos as colunas e está feito. Uma vez feito aqui, a gente só precisa fazer uma conversão, porque como o timestamp ele vem em segundos, a gente faz essa conversão e está feito. Ordenamos aqui, maravilha, bonitinho. Essa é a função, beleza? Pessoal, bem tranquilo, não tem nada de muito complicado aqui, mas de novo, se você quiser ver isso na prática, eu recomendo, entra lá no GitHub para você ver o link, vai estar na descrição tudo, tá? O link do GitHub, o link do notebook, brinca aqui com dado para você poder ver a função funcionando. Estou aqui explicando por alto, porque eu acho que essa parte aqui é a parte crucial do vídeo, né? A parte onde a gente entende como fazer esse loop para buscar os dados, bypassando a limitação de max candles da Coinbase. Bom, beleza, mostrei, vamos ver como pegar o dado então, vamos ver isso aqui na prática. Determinei
180 dias, uma variável que você pode escolher, e vamos ver aqui o nosso start range. Então, data final é hoje, né? Vamos botar a data de hoje, data inicial hoje, menos 180 dias. E para baixar os dados, agora a gente só precisa chamar essa função fetch crypto data. Passamos o nome do ativo, o par de ativo, o time frame, a data inicial e a data final. E aqui a gente pode executar. Então, pegando aqui 180... 181, tá errado, Rafael. Você passou 180 days e ficou 181. Não, né? Porque eu conto inclusive, né? Por exemplo, se eu boto aqui o número de... Eu quero os dados entre ontem e hoje, quantos dias tem? 2 dias, né? Tem o dia de ontem e o dia de hoje. São 2. Então, esse time delta, né, sempre vai ser um a mais de quanto você escolher aqui no time delta. Peguei 180 dias para trás, incluindo o dia de hoje, 181 dias no total. E funcionou bonitinho, ó. Dia 9 de maio, a abertura foi no 103, 252 e 20. Qual foi a abertura de hoje? Deixa eu voltar aqui para o candle diário. A abertura de hoje, ó, vejando ali em cima, 103, 252 e 20. Então, certinho, mesmo o dado que está aqui no TradingView, você é capaz de pegar aqui com esse código no Python. Né? A gente está usando aqui a fonte do Coinbase, aqui em cima, você consegue ver. Então é justamente por isso que os dados batem certinho. Tá? Fácil, pessoal. Uma vez que você fez isso, chama a função fetchCryptoData e você vai ser capaz de pegar 181 dias. Ah, beleza, mas aqui eu tenho diário, né? Ou seja, peguei 181 dias, mas o limite era de 300. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui H1, por exemplo, né? Porque no H1, você vai ver que ele vai demorar bem mais, porque eu preciso fazer bem mais requests, né? Tá até errado aqui, deveria ser candles, né? Fetch o número de candles. Então foram precisos 4.343 candles para pegar 180 dias de dados de 1 hora, né? Então, ó, aqui pegando desde da 10 horas, por quê? Eu estou gravando esse vídeo aqui 7h30 da noite, no horário de Brasília, né? Então a gente está sempre 3 horas atrás, estamos no GMT-3, então por isso que você vai ver aqui o 10 horas, né? Que o dado de cripto sempre considera ali o TC0, GMT0 e tudo mais. Aqui está na prática mostrando para vocês que a gente consegue bypassar a limitação de 300 candles. Ó. Pegamos 4.343 candles. E olha quão rápido executou isso aqui, né? Então, beleza, pessoal. Deixa eu voltar isso aqui pro D1 e vamos fazer uma espécie de exploração de dados, né? E se a gente rodar aqui com o nosso data frame, o método describe, a gente consegue pegar algumas informações legais, né? Então, por exemplo, a máxima de Bitcoin no período, a máxima ficou em 109,358, né? Cadê? Deve ter sido essa máxima aqui, né? Por exemplo, essa máxima aqui, ó, 109,358, exatamente, ó. Bem aqui nesse dia 20 de janeiro, tá 180 dias para trás, então tá certinho. Então, a gente consegue ver que tá tudo batendo. É por isso que é legal você dar o describe, que aí dando o describe você consegue vir aqui e garantir que as coisas estão funcionando, estão fazendo sentido e tudo mais. Podemos calcular aqui os retornos diários, né? Para ver, tirar algumas informações. Então, a média dos retornos de Bitcoin, desvio padrão bem alto, né? Você vê o mínimo, né? Chegou a cair 8,5%, mas também chegou a subir 10,37%, né? Então, conseguimos tirar estatísticas bem interessantes aqui com pouco código, né, usando o Pandas. Mais uma exploração aqui, visualizando os dados. Então, de posse dos dados aqui da cripto, fica fácil de visualizar. De executar aqui, a gente pode ver o preço, né, tranquilamente aqui, só chamando o Matplotlib. Isso aqui você já está careca de saber. Passa o eixo X, vai ser nossos dados, né, o índice, o eixo Y, o fechamento. E aqui só para deixar ele bonitinho. Então, aqui a gente consegue ver o gráfico, como que tá mais ou menos. Ah, quero fazer o daily returns, a máxima, as variações, né? Aquele gráfico de barra bonitinho, ó, como dá para fazer legal. Mesma coisa também, ó, índice e as barras, né? Daily return, e a gente só passa aqui a cor que a gente quer usando o NPWare, né? Que é aquele ternário, aquele operador ternário, né? Você consegue botar essa condição que for true, ou seja, daily return maior que 0, vai printar com esse verdinho, senão você vai pintar com esse vermelhinho. De resto, só formatar. Muito tranquilo aqui, pessoal. Só mostrando para vocês saberem pegar um pouco aqui do que pode ser feito, a análise que pode ser feita. Ter aqui um snippet de código que fique bonitinho para você fazer uma apresentação ou analisar o dado, beleza? Uma coisa muito comum que nós fazemos também é plotar o cumulative return, né? Ou seja, o valor acumulado daquele ativo no período, né? Então, batendo aqui quase 30% nos últimos 180 dias, né?
de Bitcoin. Tranquilo, como que a gente faz cumulative return? Pegamos aqui o daily return, dividimos por 100, que estava em 100, né? E faz aqui aquele CAMPROD, né? Depois subtrai 1 para começar do zero. Então, bem tranquilo também o gráfico de cumulative return. Só passando aqui, se você já viu a série Quant 101, você já sabe plotar esses gráficos, só para a gente ter um estudo bem fechadinho, amarradinho, de visualização de dados também. Beleza? Certo, pessoal. Então, a última coisa importante que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje é como fazer o resample. O que é isso, pessoal? Você concorda comigo que se eu tenho um candle de 1 hora e eu fosse capaz de agregar esses candles de 1 hora, você concorda comigo que se eu tiver 24 candles de 1 hora e eu pudesse combinar eles, eu consigo gerar um candlezão diário? Né? O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso pegar, beleza, eu tenho 24 candles de 1 hora, eu quero transformar ele num candle diário. Qual que é a abertura do candle diário? Bom, a abertura do candle diário vai ser a abertura do primeiro desses 24 candles de 1 hora, né? Porque ambos estão começando no mesmo instante, no mesmo timestamp. Mesma coisa vale para o fechamento, de forma análoga. O fechamento do candle diário vai ser o fechamento do último candle desses 24 de 1 hora. E a máxima e a mínima? A máxima e a mínima vai ser a máxima e a mínima desses 24 candles combinados. Então, isso é o que nós chamamos de fazer um resample. É você pegar esse conjunto de candles e dali você extrair um candle agrupado. Um candle que tenha os dados que sejam constituídos a partir daqueles candles menores, beleza? E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. A função, o Pandas tem uma função resample que é tipo assim, maravilhosa, ela faz basicamente isso pra gente. Você basicamente passa o data frame, chama o método resample, passa o time frame, ou seja, a janela que você quer agregar. Você quer agregar o quê? Nas últimas 4 horas, no último dia, nas últimas 6 horas, entra aqui no time frame. Inclusive, se a gente vier aqui na documentação, vamos procurar aqui na documentação do Pandas. Ó. Joguei aqui df resample e você vai ver que tem aqui a rule, né? É a regra que vai ser usada para fazer esse agrupamento. E quais são as rules que tem aqui? Ó, tá vendo? Resample 3 min, ou seja, vou pegar em 3 minutos, 30 segundos, né? E aí tem diversos períodos que você pode usar. Ah, quero criar candles de 17 minutos. Beleza, você vai lá, pega aqui o candle de granularidade de 1 minuto, combina 17 deles, faz o resample da forma como você quiser. Então isso fica muito fácil. E aquilo que a gente falou para montar e combinar vários candlezinhos num candlezão, é isso que eu estou falando para vocês aqui. Ó. Você faz depois que você passar o time frame, ou seja, a janela que você vai usar para agregar, você precisa fazer um mapeamento. Beleza, quem vai ser o de abertura? Ah, a abertura vai ser o primeiro candle. E a máxima vai ser a máxima de todos os highs, né? O open vai ser o primeiro de todos os open. O low vai ser a menor de todos os lows, de todas as colunas low. O fechamento vai ser o último de todos os fechamentos que estão aqui nesse data frame dentro do time frame que eu passar. E o volume? O volume é a soma, né? Se eu tenho 24 candles aqui, eu negociei $1.000 no primeiro, $1.000 no primeiro, $1.200 no segundo, etc, etc. Eu somo o volume de transações em cada candle e no final eu tenho o volume global, digamos assim. Então essa é uma função bem tranquila. Isso aqui é ouro, assim, chamar isso aqui para fazer o resample de data frames é muito, muito importante e permite que a gente opere com vários time frames lá nas nossas análises quantitativas, beleza? Aqui um exemplo para a gente ver isso funcionando. Então, pegamos aqui a data de hoje, vamos considerar o start date como 14 dias para trás e criar 2 data frames aqui. Primeiro data frame. Primeiro eu vou baixar os dados de Bitcoin hora a hora, né? Então os dados no time frame H1. E aí eu vou fazer o resample para 4 horas e depois o resample para o diário a partir do candle de 1 hora. Né? E quando a gente fizer isso aqui e executar, 359 horas de Bitcoin Data, né? Porque pegamos aqui de 14 dias, nesse período aqui conseguiu pegar 359 candles, 4 candles de 90 candles de 4 horas. Por quê, né? Você vê aqui que 90 vezes 4, né, seria 360, porque a gente não terminou 1 hora ainda, provavelmente. Quantidade de candles diários a partir dos candles de hora, 15 candles diários, né? E aí, se você pegar aqui os últimos, sei lá, 6 candles de 4 horas, daria justamente os candles do dia de hoje, do dia 9 de maio. Então tá aqui, ó.
a abertura até o fechamento, enfim. Então a abertura, por exemplo, de hoje é aquele mesmo valor que a gente viu, 103, 252 e 20, né? Pegando de 4 em 4 horas, justamente a mesma abertura do candle D1. Então isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente consegue vir aqui, baixar os dados, por exemplo, na granularidade de 1 hora, passando aqui o time frame H1, e fazer o resample, fazer aqui justamente essa modificação que transforma os dados que nós pegamos em outro tipo de time frame. E vocês vejam que ó, a periodização, né, que é esse time frame aqui, é o time frame lá do resample, tá? É o 17 min, por exemplo. Então aqui eu passei 4H, 4 horas, ou um Dzão, que é o dia, né? Então isso funciona bem tranquilo. Tá? E aqui, só para vocês acreditarem em mim que funciona bonitinho, eu fiz aqui um código para plotar o dado lá do BTC Daily, que foi aquele primeiro data frame que a gente fez lá em cima, tá vendo? BTC Daily, que a gente baixou lá usando 180 dias, diretamente passando o D1 como time frame, comparando ele, fazendo uma sobreposição dele com o data frame que foi resampled. Tá vendo? Esse aqui, esse BTC Daily from Hourly. A gente pegou o dado hora a hora e combinamos ele num candlezão diário, né? E aí esses dados, ele tem que bater, né? Eu pegar ele diário e eu pegar ele hora a hora e combinar em um diário, tem que dar exatamente o mesmo data frame. E foi justamente isso que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Olha como eles estão exatamente sobrepostos, beleza? Certinho, um bem sobreposto ao outro. Então, funciona, pode acreditar em mim, o resample de fato vai gerar o mesmo candle que se você pudesse baixar ele diretamente. Ah, Rafael, nesse caso não faz sentido, porque eu já posso pegar o D1. Claro, sim. Eu estou mostrando para você que você pode acreditar no resample para criar um candle de qualquer periodicidade, qualquer time frame que você desejar. E aí, para finalizar a nossa aula hoje, agora que você já está de posse de tudo que você precisa, você consegue fazer aqui qualquer tipo de análise. Então, não funciona só para BTC. Então, eu posso baixar aqui Ethereum, Solana, comparar esses ativos. Então, eu venho aqui, baixo os dados, normalizo, né? Normalmente, quando a gente quer analisar ativos juntos, a gente normaliza. O que é normalizar? É dividir eles pelo seu primeiro preço, né? Que eles vão sempre sair de 1, né? E aí você consegue plotar a curva normalizada, que é justamente essa aqui, né? Saiu de 100, porque eu multipliquei aqui por 100, né? A gente consegue ver aqui a evolução comparativa, né? Dessas criptos, BTC, Ethereum e Solana. BTC, como sempre, sobrando aqui em frente às outras altcoins. Daqui a gente também pode tirar qualquer outro dado. Vamos calcular a matriz de correlação. Como que a gente faz a matriz de correlação? Montamos um data frame com os retornos, né, close PCT change de cada cripto, e é tão simples quanto chamar esse método .core aqui, pessoal. E ele vai gerar esse data frame para você aqui, que fica melhor ainda se você chamar depois aqui no Seaborn, passar o método heatmap com a correlation matrix que você gerou ali em cima, e vai dar um gráfico mais ou menos assim. A correlação entre as criptos, né? Então tudo muito alto, né? Tudo ali acima de 0,83, 0,87. Lembrando que correlação não é tendência. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver esse vídeo. Ficou bem legal, onde eu explico a diferença entre correlação e tendência para você não se confundir na hora de fazer seus investimentos, beleza? Muito bem, pessoal. Então espero que tenham gostado dessa forma de baixar dados de criptomoedas, dessa análise que nós fizemos, da ideia de você buscar lá na Coinbase, para você bypassar a granularidade deles, para você poder criar os dados no candle que você quiser, fazendo a agregação adequada, usando lá o método resample do próprio data frame e visualizando aqui, né? Então tá aqui um vídeo, uma aula completa de Data Science, de análise de dados para você. Se você gosta desse tipo de informação, se você gosta desse tipo de vídeo, me conta aqui nos comentários. Já se inscreve, já curte esse vídeo, recomenda para seus amigos, ajuda bastante o crescimento do canal. Agradeço a todos pela audiência e até a próxima.